Dia de Vasco, dia de confronto diante do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Vasco, vindo de uma sequência negativa de resultados, vai tentar quebrar isso diante do Tricolor. Então, vamos falando um pouco sobre essa partida. Fala Vascão, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Eduardo, apresentador desse e de todos os vídeos aqui do canal. Eu estou aqui para trazer as principais informações de Vasco e Fortaleza, confronto que vai ser disputado às 6h30 da tarde desse sábado e que vale pelo Campeonato Brasileiro. É o primeiro confronto em São Januário depois de uma sequência de 7 partidas fora do estado do Rio de Janeiro. Cruz Maltino volta a ter o seu torcedor presente e, claro, em seu favor, né, como mandante. Portanto, é um confronto que vale também pela estreia de Fernando Diniz em território vascaíno, né, em São Januário, claro, mas o Vasco como mandante é a estreia dele. O Diniz ele já esteve na beira do gramado na derrota do Vasco para o Lanús no meio da última semana, a derrota por 1-0 que coloca o Vasco em situação complicada na competição internacional, mas que, bom, página virada, foco no brasileiro, onde o Vasco também vive uma situação complicada, está na zona de rebaixamento e precisa vencer, pontuar pelo menos para conseguir sonhar com esse afastamento. Essa partida também é a primeira de uma sequência de 5 no Rio de Janeiro, 4 delas em São Januário e o clássico contra o Fluminense no meio delas, que o Vasco inclusive é visitante, mas que, claro, por ser no Rio de Janeiro, certamente vai ter ali uma grande parte da sua torcida podendo acompanhar e, enfim, trazer apoio e trazer força para o Cruz Maltino nesse momento. E por falar no Cruz Maltino, a expectativa é da repetição da escalação que foi a campo diante do Lanús na última terça-feira. Há uma dúvida entre Matheus Carvalho e Hugo Moura para ocupar a posição de volante, mas a tendência é pela repetição daquele 11 inicial ali que foi derrotado para a equipe argentina na última metade de semana pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. E esse confronto ele também é importante para o Fortaleza, que também vive um momento ainda de afirmação, tentando buscar esse resultado, mas para falar do Tricolor, melhor do que eu, que estou aqui para falar de Vasco, né? Melhor chamar alguém que está vivendo esse dia a dia e que tem opiniões ali para poder agregar nesse debate, que é o querido Denis Nogueira, da Central do Fortaleza, que vai nos dar aqui uma palhinha sobre o Tricolor que vai nos enfrentar hoje aí em São Januário. Fica à vontade, Denis. Fala galera, Denis Nogueira falando aqui do canal Central do Fortaleza para a gente debater um pouco, comentar sobre a partida desse sábado entre Fortaleza e Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza na temporada 2025 não vive um bom ano, talvez seja a pior temporada do treinador Vojvoda aqui em Fortaleza, e a gente chega para essa partida contra o Vasco em talvez a melhor fase do time do ano 2025. Né? Fortaleza não perde há 7 jogos, são 5 empates e 2 vitórias, e essas 2 vitórias foram 2 sonoras goleadas. A Fortaleza aplicou 4-0 na equipe do Colo-Colo pela Libertadores e vencemos a equipe do Juventude por 5-0. O Leão tem desfalques importantes para essa partida: o atacante Moisés, o volante Zé Wellison e o lateral esquerdo Diogo Barbosa desfalcam o time, nem sequer viajaram. Os 3 estão no DM tricolor e o Fortaleza deve ir a campo para essa partida de logo mais com o João Ricardo no gol, na lateral direita Tinga, formando a dupla de zaga Kusevich e Gustavo Mancha, e Bruno Pacheco na lateral esquerda. O trio de volantes é Rossetto, Martinez e Pochettino, e no ataque, na ponta direita, Marinho, na ponta esquerda, Breno Lopes, e o nosso centroavante deve ser o Juan Martín Luceiro, o artilheiro do time na temporada. Acredito que o Fortaleza vai com força máxima. Se eu fosse chutar um resultado para essa partida, seria um empate, chuto aí 1-1, mas vai ser um jogo bem equilibrado, um jogo muito difícil. O Vasco também não vive um bom momento, está com um treinador novo, Fernando Diniz, e a gente espera uma grande partida. Esperamos uma grande partida. Provavelmente São Januário vai estar lotado, mas eu chuto o empate aí. 1-1 é o resultado desse jogo para mim. Um abraço para a galera, para a torcida vascaína, e tamo junto. Maravilha, e aí com essas informações fica muito mais fácil de apresentar para vocês o espetáculo. Lembrando, a Analisa Vasco faz a reportagem dele nas suas redes sociais, todas sob o @AnalisaCRVG. É muito importante você seguir a gente na rede social para você poder ficar por dentro dos principais detalhes desse confronto, que é muito importante para a temporada. A gente abordou bastante na nossa live stream que teve nessa última noite, e vencer é crucial para o Vasco conseguir
iniciar uma sequência vencedora, por que não, né? Não é impossível o Vasco fazer isso e vai ter agora jogos em casa para poder afirmar essa fase talvez boa, quem sabe, para terminar a pausa para o Super Mundial em alta, longe da zona de rebaixamento, podendo classificar na Sul-Americana, na Copa do Brasil, que seja. No meio da semana a gente tem um confronto contra o Operário, então o pontapé inicial vai ser agora contra o Fortaleza e é importante vencer essa partida. Essa partida vai ser transmitida pelo Premier, pela Record, pela Cazé TV e pela Sky Plus. Então, você vai ter todas essas opções aí para você poder acompanhar a partida. Cazé TV de graça no YouTube. Então, fica a recomendação maior aí para Cazé TV, mas claro, você que tem a Premier, você que tem acesso à Record e à Sky Plus, você pode escolher, né? Então, fica aí essa informação toda, lembrando, 6h30 da tarde em São Januário. Você tem um compromisso com o Vasco da Gama. Eu sei que você tá bravo com o time, você tá chateado pela má fase. Eu não vou te obrigar a ver, mas você sabe, no fundo você sabe, esse friozinho que você tá na barriga aí, o Vasco vai jogar, você vai assistir, então pelo menos veja em lugares com uma transmissão qualificada ou acompanhe a reportagem qualificada da Analisa Vasco. Com isso eu me despeço, muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre vou recomendar o like, a inscrição, o comentário. Também vou recomendar o Central do Fortaleza, querido Denis esteve aqui com a gente, parceiro nosso aí. Baita trabalho na cobertura do Tricolor, então não deixe de conhecer, de seguir também, por que não? Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.